Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos aqui, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, né, no capítulo 15, no versículo 18, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina, né? Jesus aqui falando aqui debatendo aqui, repreendendo aqui a hipocrisia dos fariseus, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então nós chama a nossa atenção aqui, né? A palavra hipócrita, né? Pode se definir como um ator, né? Ou como um apresentador, né? Ou como aquele que se aparece exteriormente, mas interiormente é outra pessoa. Então, esse homem aqui, esses homens, eles tinham malícia. E essa malícia foi revelada pelo Senhor Jesus, né? Aqui nós vemos aqui essa passagem em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 18, quando Jesus revela para eles próprios a malícia do seu coração. Jesus vai e diz assim, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha aí, ó. Mateus capítulo 22 e versículo 18. Né? Ele vai e diz de novo assim, ó. Jesus, porém disse assim, conhecendo-lhes a malícia, e respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Glórias a Deus, aleluia. Então, Jesus ali, ele estava vendo ali a cegueira. Além desses homens serem maliciosos, os fariseus, eles tinham também no seu coração a cegueira. Perderam a visão da realidade dos valores. Eles perderam a visão da verdadeira realidade, né? E também perdeu a visão também dos valores. Porque Jesus censura eles. Lá em Mateus, no capítulo 23, e no versículo 17, Jesus diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Eita, Jesus! É forte! Quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem santifica o ouro é o santuário. Mas eles estavam preocupados, louvado seja Deus, aleluia, a sua aparência exterior. A aparência exterior daqueles homens religiosos era mais importante para eles do que a palavra de Deus. Porque Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando ali com os escribas, com os doutores da lei, homens conhecedores, mas não tinha o amor ao próximo, não tinha alcançado a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre as suas vidas. Louvado seja então, esses homens,
O exterior era mais importante para eles do que a palavra. Aqui em Mateus, no capítulo 15, e no versículo 1, louvado seja Deus, aleluia, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E ele, porém, respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por a causa da vossa tradição, porque Deus ordenou: honra o teu pai e honra a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que podereis aproveitar de mim, e esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocando a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Meu irmão, é o que sai, é o que está alojado, é o que está alojado lá dentro do teu intelecto. A Bíblia, quando fala de coração, está falando do centro das emoções, do centro do intelecto do homem, do interior do homem. O próprio Lucas diz que aquele que guarda o bom tesouro, certamente ele vai tirar um bom tesouro do seu coração. Aí diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O que vai jorrar é o que tem dentro. Se tu se alimenta da palavra, se tu se alimenta de fé, se tu se alimenta de obediência, se tu se alimenta de arrependimento, se tu se alimenta de humildade, se tu se alimenta de amor ao próximo, se tu se alimenta de amor a Deus, é isso que vai sair de ti. Vai jorrar graça, vai jorrar unção para transformar a vida. Esses homens aqui reclamavam porque Jesus curava os leprosos, curou aquela mulher do fluxo de sangue, curou várias outras pessoas. Por quê? Porque Jesus ia até eles e eles também iam até Jesus. E cadê a igreja? Cadê, irmão? Muitas pessoas aí morrendo. Se você chegar ali no centro da cidade, ali perto do Oitão Preto, tem tanto homens e mulheres ali aprisionadas, amarradas no crack, na maconha, na droga. E muitos deles ali são desviados. Muitos deles ali já conheceram a palavra. E poucos vão ali pregar o evangelho. Poucos vão ali levar a palavra de transporte. Porque eu bem sei e entendo que, pelas escrituras, que a palavra de Deus, ela veio para isso, para libertar. Assim como libertou Maria Madalena. Louvado seja, assim tem muitas Marias Madalena por aí, necessitando de evangelismo, necessitando que alguém vá lá e leve a palavra que liberta, a palavra que quebra os cadeados, que quebra as correntes, que derruba as barreiras do vício. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e leva. Quando Paulo diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu digo que Cristo vive em mim, eu digo não para mentira, eu digo não para o alcoolismo, eu digo não para a droga, eu digo não para o orgulho, eu digo não para o adultério,
Eu digo não para a prostituição. Eu vou dizer não para a mentira. Eu vou dizer não para a fofoca. Eu vou dizer não para o ódio. Eu vou dizer não para a vaidade. Eu vou dizer não para o engano. Eu vou dizer não para a falsidade. Porque agora ele se apoderou de mim. E agora eu sou nova criatura. E através, servo de Deus, da tua libertação, através da tua novidade de vida, vidas vão ser alcançadas. As pessoas vão glorificar o nome do Senhor, através da tua bondade, de você ser um bom samaritano. Lembra que ele chamou aquele povo para as bodas. Um disse que estava ocupado, outro disse que ia sair com a mulher, disse que ia para o casamento. Todos ocupados, não tinha tempo para obra. Não tinha tempo para sentar ali na mesa para passear com o mestre. Aí lembra que foi que ele disse? Vai lá nos becos, vai lá nos vilarejos, vai lá nas vieiras, traz os coxos, traz os aleijados, traz os cegos. Mas hoje, está igual os fariseus. A aparência exterior está mais importante que a palavra. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de libertação. É um Evangelho de libertação. Ninguém quer estar na guerra, ninguém quer estar na batalha, ninguém quer estar na peleja. Muitas das vezes só quer estar dentro de quatro paredes. Mas Jesus disse, ide e pregar o Evangelho sobre toda a criatura. Curais enfermos. Cadê esse Evangelho? A essência do Evangelho é de transformação, assim como o Senhor fez na minha vida. Cheguei a um ponto que eu deslizei, caí e me levantei, porque Deus viu a sinceridade do meu coração. Agora tem muitos que estão como esses homens aqui. É mais importante a aparência exterior do que a própria palavra de Deus. Louvados, tem muitos assim, porque não reconhece. A cegueira é tanta, a religiosidade é tanta, que se esquece do próximo, que tem nojo até do próximo. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Né? Falando de quem? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactantes, insidiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, rapazes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Aí o que Timóteo diz? São inimigos do bem. Aí 2 Timóteo 3, 4 diz assim, traidores, atrevidos, fatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Amigo dos seus próprios prazeres do que ser amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Pois entre estes se encontra os que penetram sorrateiramente. Olha aqui. Os que penetram sorrateiramente, 2 Timóteo 3,5. Nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que apenas sempre jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De modo que Janes e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corruptos da mente, pobres quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com naqueles dias. Porque o homem natural, ele ama o dinheiro. O homem natural, ele ama o mundo. O homem natural, ele ama a si mesmo.
O homem natural, ele ama o pecado, mas a palavra de Deus, na origem das Escrituras, inspirada por Deus, a utilidade das Escrituras, ela é útil para ensinar. A palavra de Deus, ela é útil para repreender. A palavra de Deus, ela é útil para corrigir. A palavra de Deus é útil para educar na justiça. A palavra de Deus, ela tem um propósito: que o homem de Deus seja perfeito, que o homem de Deus saia dos caminhos tortuosos, e que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Deus fala por meio da criação. Deus fala na consciência. Deus falou pelos profetas. Aleluia. E Deus fala pela sua própria palavra. Por isso, amados irmãos, louvado seja Deus, que nós temos que valorizar a palavra, porque ela vai jorrar para fora todo o lixo que está dentro do nosso interior. Seja uma fonte de cura, seja uma fonte de amor, seja uma fonte de humildade, seja uma fonte de alegria, seja uma fonte de adorador. Porque fonte que joga pecado, fonte que joga rebeldia, fonte que jorra fofoca, fonte que jorra avareza, fonte que jorra vaidade, que jorra orgulho, não vai saciar a sede de ninguém. Assim diz a palavra de Deus, né? Seus zelos, seus prosélitos, seu prazer, para o prazer deles, serem honrados pelos homens. Hoje muitos querem ser honrados pelos homens, se amostra, se exibe. Ei, Davi foi honrado. Davi estava por trás da manada. Davi estava lá no secreto. Davi estava lá no sacrifício. Davi estava no secreto com Deus. Era Deus trabalhando na vida de Davi. E quando Samuel chegou para escolher os reis, ia ser o rei de Israel, encontrou ali os seus irmãos belos, robustos, musculosos, bem aparentados, de boa estatura. Mas não foi esse aí que Jesus escolheu. Escolheu um pequenininho, ruivo, que lutava por leão, que lutava com os ursos. Foi ele que o Senhor escolheu. Nem tudo aquilo que os teus olhos acham que é. Cuidado. A Bíblia diz que Sansão falou: essa mulher que agradou os meus olhos. Deus tinha alertado Sansão, pai e mãe de Sansão alertou, mas ela agradou os meus olhos. Qual foi o fim de Sansão? Davi colocou os olhos da mulher de Urias. Qual foi as consequências para Davi? Acã botou os olhos na capa da Babilônia. Qual foi as consequências de Acã? Ló botou os olhos nas campinas do Jordão. Qual foi as consequências de Ló? Lembra que onde estão os teus olhos, também estará teu coração, também estará teu desejo. Porque os nossos olhos são a janela. Tenha cuidado para a tua mente não alimentar a hipocrisia, o farisaísmo. A verdadeira igreja é aquela que trabalha de dentro para fora. Ela vai lá para fora e traz, resgata, restaura e purifica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.